Olá, eu sou a professora Adriane Leonardo, seja bem-vindo ao nosso canal. Na aula de hoje, nós vamos estudar a morfologia. Na aula passada, nós vimos que a morfologia estuda os morfemas, ou seja, cada parte da palavra, e também estuda as classes gramaticais, ou classes de palavras. Nesta aula, nós falaremos especificamente sobre o substantivo. Muitas pessoas às vezes não querem passar por esse processo de conhecer cada classe, mas isso é muito importante para que posteriormente você melhor compreenda as questões sintáticas e assim consiga entender assuntos mais complexos da língua portuguesa. E esta aula será dividida em 6 aulas, porque embora pareça muito simples, o estudo desses elementos requer algumas especificidades para que você possa se dar bem nas provas. Quando estudamos as classes gramaticais, é muito importante que nós saiamos daquele método antigo em que você precisa apenas saber a classe e decorar o seu conceito. Hoje nós precisamos olhar para essas classes de maneira muito mais ampla, ou seja, nós precisamos observar como elas se comportam no texto, qual o papel de cada uma, como elas vão se relacionar a outros elementos dentro da língua. Então, em cada aula eu vou mostrar para vocês como esses elementos se relacionam e como as provas podem cobrar esse conteúdo. Então, se você ainda não se inscreveu no nosso canal, não deixe de se inscrever para acompanhar os próximos vídeos. Então, vamos iniciar pelo conceito de substantivo. Com certeza você já ouviu dizer que o substantivo serve para quê? O substantivo serve para dar nome aos seres em geral. Mas é claro que saber só isso não vai te ajudar a passar naquela tão sonhada prova, a gabaritar a parte de língua portuguesa. Esse é o nosso primeiro passo. Então, nós temos que o substantivo serve para dar nome. Vamos ver um conceito um pouco mais formal. É a palavra que usamos para nomear seres animados e inanimados, objetos materiais, ações, sentimentos, qualidades e ideias. Então, se você olhar para tudo que existe ao seu redor, dá uma olhadinha agora aí. Tudo que está ao seu redor, quem nomeia tudo isso é o substantivo. Cadeira, livro, copo, guarda-roupa, caneta. O nome de todas essas coisas é dado pelo substantivo, mas é claro que o substantivo não vai nomear só essas coisas concretas. Aquelas coisas que você cria na sua mente, o nome delas também é dado pelo substantivo. O nome de elementos que você cria na sua imaginação, de elementos reais, o nome das pessoas, dos lugares, tudo isso é o que? Substantivo. Mas é claro que isso aqui é apenas um passo para que nós possamos estudar este conteúdo. Vamos além então. Na aula inicial de morfologia, nós vimos que existem as classes variáveis e as classes invariáveis. As classes variáveis são aquelas que se flexionam. Então, o substantivo, por ser uma classe variável, pode se flexionar em gênero, por exemplo, masculino e feminino, em número, singular, plural, em grau, aumentativo, diminutivo, mas essas questões de gênero, de flexões, nós vamos ver em uma aula específica. Então, nós vimos que o substantivo é aquele elemento que dá nome aos seres em geral. Nós vimos também que o substantivo é uma classe variável, mas nosso conhecimento não vai parar por aqui. Nós temos que observar agora uma coisa muito importante. Como é que esse substantivo se comporta em uma frase, em um texto? Agora, guarde muito bem isto que eu vou dizer. O substantivo atua como núcleo de sintagma nominal. Então, o que quer dizer núcleo neste caso? Quando eu tiver um sintagma nominal, o substantivo vai ser a palavra mais importante daquele sintagma. Por que eu pedi para você guardar esta ideia? Porque lá na frente, no estudo de sintaxe, quando nós estudarmos também concordância e elementos mais avançados, quando eu for falar sobre esse núcleo nominal, nós vamos lembrar dessa ideia. Tá, mas se o substantivo é núcleo, como é que ele vai se comportar com as outras classes gramaticais?
nós já vimos o que é o substantivo, nós vimos que ele se flexiona, nós vimos que ele atua como um núcleo. Agora, como é essa relação com as outras classes? Observe. Nós temos, então, do grupo nominal, o substantivo como núcleo, que é o que nós já vimos. Então, o substantivo é núcleo. Ele vai ser a palavra mais importante daquele sintagma. E ele vai atuar com outras classes que são os chamados satélites desse substantivo. Então, por exemplo, quem vai ser o satélite? Pronome, numeral, o artigo e o adjetivo. Nós chamamos também esses elementos de determinantes do substantivo. Inclusive, nós temos uma aula aqui no canal sobre isso, falando sobre esses determinantes. Ou seja, essas classes que giram em torno do substantivo vão manter ali com ele uma concordância. Por quê? Porque ele é um núcleo. Então, se eu tenho, por exemplo, um substantivo que está no plural, os seus satélites vão também estar no plural. É claro que existem algumas particularidades lá da concordância nominal, dos elementos de concordância, mas a princípio nós vamos gravar isso, tá? Que nós temos o substantivo como núcleo e as classes que giram em torno dele são os seus satélites e esses elementos vão então concordar com ele. Vejamos alguns exemplos. Nós vimos que o substantivo é o núcleo. Ele é a palavra mais importante de um sintagma nominal. Ou seja, vamos ver isso aqui de maneira mais simples. As belas meninas saíram cedo. Então, onde é que está o substantivo? Meninas. Meninas é o nosso substantivo. Deste grupo aqui, as belas meninas, qual é a palavra mais importante? A palavra mais importante é meninas, porque ela é o meu substantivo e ela é o núcleo. Nós temos aqui, então, um artigo, que é o artigo as. Esse artigo se relaciona a quem? Ao substantivo meninas. Nós temos um adjetivo, que é o adjetivo belas. Esse adjetivo se relaciona à palavra meninas. Ou seja, essas palavras aí estão determinando o substantivo. Mais à frente nós vamos ver essa questão dos determinantes, das concordâncias. Mas por enquanto, entenda o seguinte. Nós temos aqui que o substantivo vai ser o nosso núcleo e os seus satélites vão girar em torno dele. Por que eu não estou ainda falando saíram, do verbo? Porque aí já é uma outra história. Nós estamos vendo primeiro quais são as classes gramaticais que se relacionam, que fazem relação aí com esse substantivo. Então, nós temos o artigo, o adjetivo. Comprei uma camisa nova. Então, aqui do grupo de palavras, uma camisa nova. Quem é o nosso substantivo? Camisa. Nós temos aqui, então, um artigo, que é o artigo uma. Este artigo está apontando para quem? Para o substantivo, que é camisa. Nós temos aqui também um adjetivo, nova. Esse adjetivo aponta para quem? Também para o substantivo camisa. Então, nós temos que olhar para esse substantivo não apenas com aquele conhecimento limitado. O substantivo nomeia os seres em geral. Isso não vai te levar à aprovação. Você precisa olhar para uma sentença e identificar o funcionamento desse substantivo. Então, o que nós estamos começando a observar? Que o substantivo, ele vem acompanhado de quem? Dos seus satélites. Por enquanto, não precisamos avançar tanto ainda, porque nós teremos as nossas próximas aulas. Por enquanto, apenas observe esses elementos. Minhas duas lindas irmãs chegaram de viagem. Vamos pegar aqui o grupo nominal. Minhas duas lindas irmãs. Quem é o substantivo? Nós temos aqui irmãs. O substantivo, então, vai ser esse núcleo. Eu tenho minhas, que é um pronome, como nós vimos lá naquele grupo das palavras que acompanham o substantivo, as palavras que se relacionam com ele. Duas é o nosso numeral. Lindas é o nosso adjetivo. Eles estão apontando para quem? Minhas está apontando para o substantivo irmãs. Duas está apontando para o substantivo irmãs. Lindas está apontando para o substantivo irmãs. Perceba uma coisa também. Aqui eu não estou falando apenas de núcleo do sujeito. Como vocês podem observar, por exemplo, no segundo exemplo, eu não destaquei o sujeito. Eu falei de uma sequência nominal. Ou seja, quem que pode ser essa sequência nominal? Eu posso ter o substantivo como núcleo do sujeito.
Posso ter o substantivo como núcleo do objeto. Posso ter o substantivo como núcleo do predicativo. Mas calma aí que isso já é uma outra história. Nós vamos chegar lá. Um outro exemplo, Marcos saiu cedo. Nós vamos ver que aqui neste caso, a palavra Marcos, o substantivo, ele não está aqui com os seus satélites, porque não é obrigatório que o substantivo venha acompanhado dessas classes. Mas se ele se relacionar com algumas classes gramaticais, elas serão aquelas classes que eu mostrei para vocês. Quando você estuda para uma prova, principalmente para concursos públicos, você precisa ter aquela paciência de ir pelo passo a passo, de estudar o básico para depois partir para os assuntos mais complexos. E o erro de muitos candidatos é justamente querer compreender o todo sem passar pelo básico. Isso pode ser uma pegadinha. Então, neste caso, você precisa, claro, ainda compreender sobre as classes gramaticais, não só o conceito sobre elas. Você precisa saber o que elas são, como elas se comportam dentro de uma sentença, para que elas servem. E aí sim você poderá fazer um esquema para depois entender os próximos conteúdos. Agora, muita atenção! Não confunda os substantivos com outras classes gramaticais. Em algum momento, esses elementos vão ser bem parecidos. Por exemplo, a beleza do céu me encanta. O céu é belo. Nós temos aqui, então, belo e beleza. No caso da palavra beleza, nós vamos observar que ela é um substantivo. Vamos relembrar um pouquinho quem é que está acompanhando aqui a beleza? Olha aqui o nosso artigo acompanhando essa palavra. Então, nós temos aí um substantivo, ou seja, a beleza, a tristeza, todos esses nomes que depois nós veremos as questões que o substantivo não representa apenas elementos concretos, mas também abstratos, nós vamos observar que beleza é um substantivo e o que me prova isso também é a relação que ele tem com outras classes gramaticais. Mas olha só a diferença, o céu é belo. A palavra belo é uma palavra que está caracterizando o céu. O céu sim é substantivo, mas belo, ele não está aí nomeando, ele está caracterizando. Então, belo não é substantivo, belo é o nosso adjetivo. Muitas pessoas olham para a palavra beleza, mas beleza é um adjetivo porque caracteriza. Eu não digo, por exemplo, nossa, você tá beleza hoje, que menino beleza, nossa, que livro beleza, porque eu digo belo. Então, belo é o meu adjetivo, beleza não, beleza é um substantivo. Vamos ver outro exemplo. A corrida foi emocionante, gosto muito de correr. Então, às vezes a pessoa quer confundir, ela olha a corrida indica um movimento. Calma, olha só, a corrida foi emocionante. Mais à frente nós vamos ver aí alguns processos melhores para se identificar esse substantivo, mas por enquanto, dá só uma olhadinha aqui, eu tenho corrida. Olha aqui o artigo acompanhando aí o nosso substantivo. Então, nós temos um substantivo. Corrida é diferente de correr. Quando eu tenho, então, por exemplo, gosto muito de correr. Correr é verbo, é uma ação. E corrida é um substantivo. Então, não confunda esses elementos, porque algumas provas que trabalham justamente com questões que você precisa identificar qual é a classe gramatical, essas provas geralmente colocam essas palavras como pegadinha. Algumas bancas ainda cobram os substantivos com as suas classificações. Então, o substantivo pode ser simples, composto, comum, próprio, concreto, abstrato, coletivo, mas esses elementos nós trabalharemos nas próximas aulas. Esta foi a nossa aula sobre substantivo. Se você ficou com alguma dúvida, pode deixar aqui nos comentários. E se ainda não se inscreveu no nosso canal, inscreva-se para acompanhar as próximas aulas. Não deixe de nos ajudar compartilhando este vídeo nas redes sociais. Até mais!